Olá, o meu nome é Lisle Azeredo, eu sou aluna do curso de Biomedicina e de Iniciação Científica do Laboratório de Neurofarmacologia da UF, orientada pela professora doutora Regina Kubrugli. Hoje, no módulo Caminhando pelos Neurotransmissores, do projeto A Voz dos I6, irei falar um pouco sobre o GABA. Ácido gama-aminobutírico, mais conhecido pela sigla em inglês GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central de vertebrados e possui uma estrutura em que um grupo amina e um grupo carboxila estão em extremidades opostas de uma cadeia carbônica. A história do GABA começa por volta de 1910, quando verificaram sua presença em tecidos biológicos, mas foi só em 1950 que o GABA foi identificado no sistema nervoso central de mamíferos por Roberts e Avapara, e a eles é acreditada a sua descoberta atualmente. Mais tarde, em 1959, Florey e McLennan observaram que o GABA tinha um papel inibitório na atividade neuronal de mamíferos e sugeriram que seria um neurotransmissor natural. Entretanto, somente em 1967 que o GABA foi definitivamente aceito como neurotransmissor inibitório, após estudos de Krinjovic e Schwartz em neurônios corticais cerebrais. A inibição GABAérgica é vista em todos os níveis do sistema nervoso central, incluindo no hipotálamo, hipocampo, córtex cerebral e córtex cerebelar. No neocórtex, por exemplo, a maioria dos neurônios GABAérgicos são interneurônios locais, com poucos ou nenhum espinho dendrítico. Sabe-se também que o GABA está presente na retina, em subpopulações de células horizontais, amácrinas, ganglionares e na glia de Müller. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o GABA não possui apenas uma função inibitória. Ele também pode agir como fator trófico durante o desenvolvimento do sistema nervoso, influenciando eventos como proliferação, migração, diferenciação, maturação sináptica e morte celular. O GABA também pode ter funções fora do sistema nervoso central, visto que a expressão de enzimas relacionadas à sua síntese e de subunidades de receptores GABAérgicos em tecidos não neuronais, como o pâncreas. Além disso, em estágios precoces do desenvolvimento, o GABA é o principal responsável pela transmissão excitatória, com um importante papel na formação de sinapses e na instauração de atividade em redes neuronais. Tal fato foi observado na resposta excitatória produzida pela ligação do GABA ao receptor GABA-A. Isto ocorre devido à alta concentração intracelular de cloreto mantida pelo cotransportador de sódio, potássio e cloreto, o NKCC1, em neurônios imaturos. Já em neurônios maduros, a concentração intracelular de cloreto é reduzida a certo nível devido à expressão do cotransportador de potássio e cloreto, o KCC2, que transporta esses íons para fora da célula, diminuindo então o influxo de cloreto em resposta à ativação do receptor GABA-A. Em vivo, o GABA é formado por uma via metabólica conhecida como GABAxante, que consiste de um ciclo fechado com o duplo propósito de produzir e conservar o suprimento de GABA. Na via clássica de síntese, a glicose é o principal precursor da síntese de GABA, mas o piruvato e outros aminoácidos também podem servir como precursores. O alfa-cetoglutarato, proveniente do metabolismo do ciclo de Krebs, é transaminado pela GABA-transaminase em glutamato. O GABA é então formado a partir da descarboxilação do glutamato pela enzima descarboxilase do ácido glutâmico, AGAD. Vale ressaltar que a AGAD está expressa somente em células que utilizam GABA como neurotransmissor e que existem dois tipos de GAD. A GAD65, presente em terminais nervosos, onde o GABA é sintetizado para vesículas sinápticas secretórias, portanto está mais relacionada à neurotransmissão dependente de influxo de cálcio, e a GAD67, que é predominantemente citosólica e ativa e responsável pela produção de GABA para estoques citoplasmáticos. A metabolização do GABA ocorre pela sua transaminação catalisada pela sua enzima GABA-T, formando o semialdeído succínico e pode ser oxidado pela desidrogenase de semialdeídos succínicos em succinato, e pode reentrar no ciclo de Krebs, completando o circuito. Dessa forma, uma molécula de GABA só pode ser metabolizada se uma molécula de precursor for formada, garantindo assim que o suprimento de GABA seja conservado.
Existe também uma via alternativa de síntese de GABA que ocorre durante o desenvolvimento do sistema nervoso, enquanto a GAD ainda não está expressa. O GABA é formado a partir da putrescina, um composto abundante no tecido indiferenciado proveniente da descarboxilação da ornitina. Em 1976, de Mello e colaboradores descreveram que células retinianas de aves embrionárias converteram a putrescina radiomarcada em GABA tritiado. Além de aves, esta via foi descrita no sistema nervoso de peixes, camundongos e ratos. Após a sua síntese, o GABA é armazenado em vesículas através de transportadores vesiculares de GABA, os VGATs. Posteriormente, ele pode ser liberado na fenda sináptica, onde poderá agir em receptores ionotrópicos, GABA-A ou GABA-C, ou em receptores metabotrópicos, GABA-B. Pré-sinapticamente, os receptores são metabotrópicos e medeiam um mecanismo de feedback negativo na liberação de GABA. Pós-sinapticamente, os receptores podem ser metabotrópicos ou ionotrópicos. Quando ativados, os receptores GABAérgicos promovem um efeito de hiperpolarização da membrana plasmática pelo aumento do influxo de cloreto através de receptores ionotrópicos ou mesmo pela abertura de canais de potássio, um efeito que é mais relacionado à ativação do receptor metabotrópico. Então, no geral, a ativação de receptores GABAérgicos produz um potencial pós-sináptico inibitório. Os receptores GABA-A são canais iônicos dependentes de ligante, compostos de subunidades de proteínas que formam um arranjo pentamérico em torno de um poro central. Até o momento, 6 subunidades foram caracterizadas em humanos: alfa, beta, gama, delta, epsilon, pi e teta, dando a este receptor um alto grau de heterogeneidade. O GABA possui 2 sítios de ligação que estão localizados entre as subunidades alfa e beta dos receptores GABA-A. Além disso, subunidades Rho também foram caracterizadas e, ao contrário das outras, formam homopentâmeros funcionais com diferentes propriedades farmacológicas. Essas subunidades formam uma subfamília chamada GABA-C. Entretanto, em mamíferos adultos, a isoforma mais abundante é composta pelas subunidades alfa-1, beta-2, gama-2. Vale apontar também que os receptores GABA-A são bloqueados seletivamente por bicuculina e picrotoxina, e são modulados alestericamente por neurosteroides, barbitúricos e benzodiazepínicos. Os receptores GABA-B pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G, que desencadeiam respostas lentas através de segundos mensageiros e possuem uma diversidade estrutural limitada. Os receptores GABA-B são heterodímeros, compostos pelas subunidades GABA-B1A ou GABA-B1B, combinadas com a subunidade GABA-B2. Dependendo se o receptor é pré-sináptico ou pós-sináptico, sua ativação gera uma inibição ou desinibição da atividade sináptica. No nível pós-sináptico, a ativação do receptor induz um aumento na condutância do potássio, que é responsável pelos eventos inibitórios lentos do GABA no sistema nervoso central. A ativação dessa condutância de potássio, associada à regulação negativa do influxo de cálcio no nível pré-sináptico, diminui a liberação de GABA ao regular o efeito inibitório mediado por esse neurotransmissor. Para garantir que a sinalização GABAérgica seja controlada e finalizada, o GABA é rapidamente removido da fenda sináptica através de transportadores de GABA de alta afinidade. Eles estão presentes nos terminais pré-sinápticos e nos astrócitos circunjacentes. Os GATs pertencem à família SLC6, têm aproximadamente 80 kDa e possuem 12 domínios transmembranas. Entre os domínios 2 e 4, eles apresentam uma grande alça extracelular, que atua como alvo de glicosilação importante para a inserção do transportador na membrana plasmática. Além disso, há 3 sítios de fosforilação pela PKC e 1 pela PKA na estrutura intracelular do GAT, que são alvos de regulação da função do transportador. Atualmente, são descritos 4 subtipos diferentes de GATs, onde a nomenclatura varia de acordo com a espécie, sensibilidade a inibidores e sua distribuição, como podemos observar nessa tabela. GATs funcionam através do cotransporte de GABA com 2 íons sódio e 1 íon cloreto. Desse modo, eles são considerados transportadores eletrogênicos, sendo essenciais para o controle fino da sinalização GABAérgica. O processo de captação de GABA pelos transportadores de alta afinidade está associado ao movimento de sódio e de cloreto através da membrana, a favor do seu gradiente de concentração para o meio intracelular.
Todavia, vale ressaltar que a liberação de GABA nas sinapses também pode ocorrer pela reversão do seu transportador. E o processo de liberação de GABA através dos GATs ocorre quando se tem uma reversão do gradiente eletroquímico de sódio e cloreto e que favorece a saída desses íons para o meio extracelular. A liberação de GABA via transportador já foi observada em trabalhos com retina do Laboratório de Neurofarmacologia da UF e é alvo de estudo de diversos trabalhos na literatura, visto que essa liberação ocorre não somente em eventos patológicos, mas também em condições fisiológicas, podendo ser desencadeada por despolarização neuronal normal, por aumento de sódio intracelular ou por pequenos aumentos na concentração extracelular de potássio. Dessa forma, a eficiência dessa liberação via transportador está relacionada com a concentração de íon sódio, voltagem e a densidade de transportadores na membrana. Os GAT1 estão amplamente expressos em todo o sistema nervoso central e são responsáveis por cerca de 75% da recaptação de GABA. Geralmente, esse transportador está situado nos terminais pré-sinápticos, mas também pode ser encontrado em menores proporções pós-sinapticamente e em células gliais. No sistema nervoso central, o GAT1 encontra-se mais expresso no hipocampo, córtex, bulbo olfatório, colículo superior, retina, gânglios da base, entre outros. O GAT2, por outro lado, encontra-se localizado no plexo coroide, em alguns vasos sanguíneos calibrosos, leptomeninges, mas também já foi visto em menor expressão em células gliais e neuronais. O GAT3 também é expresso no sistema nervoso central, porém menos abundante que o GAT1. Ele encontra-se predominantemente em células gliais em regiões como o bulbo olfatório, retina, amígdala, colículo superior, tálamo e hipotálamo. Por último, o GAT4 está presente quase que exclusivamente em células gliais, com expressão mais alta na retina, tronco cerebral, bulbo olfatório e diencéfalo. Vale destacar que, durante o desenvolvimento, os transportadores podem apresentar alterações em relação à sua expressão na membrana devido a eventos de endocitose e reciclagem os quais estão sujeitos. Os receptores de GABA possuem diversos reguladores alostéricos, como neurosteroides, etanol, convulsivantes, barbitúricos e benzodiazepínicos, que irei falar um pouco agora. Os benzodiazepínicos são medicamentos que surgiram em 1950, apresentando uma variedade de usos. Eles possuem este nome pois sua fórmula química se dá pela fusão do anel de benzeno e anel de diazepina. Os fármacos protótipos são diazepam e clordiazepóxido, mas a classe também é representada por alprazolam, clonazepam, entre outros. São conhecidos como ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes e também possuem uma ação anestésica, de relaxante muscular e são utilizados em transtornos obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e também para pacientes com abstinência do álcool. Os benzodiazepínicos facilitam e potencializam as correntes de cloreto induzidas por GABA, aumentando a frequência de abertura dos canais iônicos, o que provoca então uma hiperpolarização da membrana neuronal, reduzindo a sua excitabilidade. Vale ressaltar que sozinhos os benzodiazepínicos não possuem efeitos farmacológicos quando ligado ao receptor GABA-A. A maior parte dos benzodiazepínicos age como hipnóticos e o diazepam pode ser utilizado para abstinência alcoólica. Em geral, os usos terapêuticos de um dado benzodiazepínico dependem da sua meia-vida. Contudo, os benzodiazepínicos não produzem o mesmo grau de depressão neuronal produzidos pelos barbitúricos, que veremos agora. Os barbitúricos já foram extensamente usados como sedativo hipnóticos, mas foram em grande parte substituídos por benzodiazepínicos muito mais seguros. Os principais representantes dessa classe são o fenobarbital, pentobarbital, entre outros, e eles podem produzir todos os graus de depressão do sistema nervoso central, variando desde a leve sedação à anestesia geral. Determinados barbitúricos têm atividade anticonvulsivante seletiva e a sua ação contra a ansiedade é considerada inferior à dos benzodiazepínicos. São utilizados em casos de insônia, sedação pré-operatória e conduta de emergências nas convulsões, por exemplo. Os barbitúricos atuam intensificando a ligação do GABA com os receptores GABA-A de modo dependente de cloreto e também promovem a ligação dos benzodiazepínicos, exercendo uma ação alostérica. Eles potencializam as correntes de cloretos induzidas por GABA, prolongando os períodos de abertura dos canais iônicos.
Apenas as subunidades alfa e beta são necessárias para a ação dos barbitúricos. Os principais usos terapêuticos de cada barbitúrico baseiam-se principalmente em considerações farmacocinéticas. Por fim, os barbitúricos também apresentam potencial para o uso abusivo, e alguns indivíduos acabam desenvolvendo dependência. Se combinados com outros depressores, eles podem causar uma depressão grave do sistema nervoso central, sendo o etanol a mais frequente droga utilizada nesse caso. Bom, sabemos que o GABA é um dos neurotransmissores envolvidos quando falamos em abuso de drogas, principalmente quando se trata do etanol. O álcool encontrado em bebidas como cerveja, vinhos e destilados é classificado quimicamente como etanol. O etanol consiste em uma cadeia de 2 carbonos e um grupo hidroxila. Essas características conferem a ele uma grande capacidade de difusão e distribuição pelo organismo, facilitando a sua chegada ao sistema nervoso central. O álcool é um depressor psicotrópico do sistema nervoso central e seu consumo é um dos mais elevados entre todas as substâncias psicoativas. A OMS estima que em 2018 o consumo mundial total foi de 6,2 litros de álcool puro por pessoa com 15 anos ou mais, e que o uso nocivo de álcool resulta na morte de 3 milhões de pessoas anualmente. A partir do final da década de 70, surgiu uma série de estudos que demonstraram uma interação entre etanol e outras drogas que afetam o receptor GABA-A. A maioria deles sugere que o etanol aumenta a neurotransmissão GABAérgica através da potencialização alostérica do receptor GABA-A, gerando os efeitos de sedação, perda de inibições e relaxamento. Nesses receptores GABA-A foram identificados 2 sítios de ligação para o etanol, um de alta afinidade localizado na superfície extracelular da subunidade beta e um de baixa afinidade que se localiza nas regiões transmembranas de outras subunidades. Hoje sabemos que subtipos específicos de receptor GABA-A são sensíveis ao etanol em doses alcançadas durante o consumo social, enquanto outros subtipos respondem ao etanol em doses atingidas por intoxicação ou na dependência ao álcool. Mas nesse último caso, outros mecanismos estão envolvidos para que ocorra a adicção. Se você tiver interesse em saber mais, nosso canal tem vídeos super interessantes sobre o etanol da dependência e na adolescência também. Por fim, gostaria de destacar que na literatura existem vários trabalhos mostrando a influência do etanol no sistema GABAérgico, e também como as drogas de abuso e outros neurotransmissores são capazes de modular a resposta dos transportadores de GABA. Aqui, por exemplo, temos 2 artigos do Laboratório de Neurofarmacologia demonstrando a influência da cocaína e da cafeína no sistema GABAérgico. Essas foram as referências utilizadas para a produção desta aula. Obrigada pela atenção. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre o neurotransmissor GABA. Lembrando que esse vídeo deve ser utilizado apenas para fins educacionais e não lucrativos. Gostaria de agradecer também à professora doutora Regina Kubrusli e à doutora Daniele Ferreira por terem ajudado na revisão desta aula. Essa foi mais uma ação do Programa Integrado de Neurofarmacologia e Extensão. Nossas redes sociais se encontram na tela. Muito obrigada e até a próxima!